Hello, good morning, good afternoon, good night, whatever. Meus amigos que estão do outro lado do mundo, estou gravando um vídeo porque, na verdade, eu só quero mostrar os próprios Rangers que eu criei, mas não baseado nos Rangers que nós temos, de Mighty Morphin até Dino Fury, e sim nos Zords que a gente tem, que eles têm. Começando pelo Ranger Vermelho. Esses são os Zords primários que os Ranger Vermelho têm em cada temporada. Como, por exemplo, o Zord Tiranossauro do Ranger Vermelho. Nossa, muitos são dinossauros, né? Como foi Marimorph, Dino Trovão, Dino Charge e Dino Fury. E aquela também tem uns Zords ninjas, ou também Zords com formato de carro, e até uns Zords voadores como águias ou leões. Muito legais. Ah, esse de cima aí é o Zord Insecto Rubro lá de Tempestade Ninja, porque em Tempestade Ninja os 5 Rangers iniciais eram divididos em duas equipes. A equipe primária, que era os Rangers do Vento, vermelho, azul e amarelo, e a equipe secundária, que era a dupla de Rangers do Trovão Rubro e Azul Marinho. Ou seja, dois vermelhos e dois azuis e um amarelo. E também o verde, que é o sexto Ranger. Mas daqui eu vou falar só dos Zords que abrange os 5 Rangers. Isso inclui até os seus Zords auxiliares, se é que vocês me entendem. Continuando. Também fiz o Ranger Azul, com seus Zords primários. Nossa, os Zords mais bonitos pra mim é os que têm a aparência de um Triceratops, mas também os que parecem veículos tecnológicos, como e também os que são os que são voadores, né? Tipo, o Jato do Tempo da Força do Tempo, o Corredor Delta lá da SPD e esse veículo voador. Olha, eu acho que o azul combina muito com o elemento do ar, tipo voar, porque combina mais do que com água, né? Porque alguns Zords são marinhos, por causa do elemento da água, como Força Animal, Tempestade Ninja, Força Mística, Samurais, Mega Força. E também, como eu tinha dito, em Tempestade Ninja teve dois Rangers azuis também. Uma garota que era uma azul e também um cara que era o azul marinho, mais escuro que o normal. E é claro, ele também está representando os Zords femininos, como em Tempestade Ninja e Força Mística. Mas a melhor Ranger azul feminina assim foi a Thor de Tempestade Ninja. A Ranger amarela também tem seus Zords primários. Agora tem uns que ela excluiu, como de Dino Charge e Dino Fury, porque são temporadas que não tem a Ranger amarela. Independente do sexo, ela também representa as Zords dos masculinos, como Alien, Tempestade Ninja, Força Mística e Ninja Steel. E tem o Ranger verde. Peraí, tantos Zords assim? Bom, na verdade, alguns desses Zords são Zords auxiliares, que pertencem a Rangers de outras coisas, como por exemplo, esse Cervo de Força Animal, esse Parasauro lá de um Trovão, esse daí que é uma máquina de cimento, de obra ultraveloz, e esse elefante feio aí. Então, não tem Rangers verdes donos deles. Poderia ter, né? E aí, você falou, ah, mas tá bem, tá bom, cadê os Zords do sexto Ranger de Mighty Morph e Tempestade Ninja? Então, eu falei, não vou abranger os sextos Rangers para o Ranger verde, sim, são só os Zords para Rangers normais. Rangers pré-sextos, vão se acostumar. E também tem a Ranger rosa, com seus Zords. A ideia é que eu queria colocar também os Zords das Rangers brancas que ficaram no lugar da rosa, como o Zord Tigre de Força Animal, mas aí que tá, né? Porque depois Ninja Steel foi a primeira e única equipe que tivemos uma rosa e uma branca, porque geralmente quando o preto substitui o verde, a branca substitui a rosa. E tem momentos em que o verde e o preto aparecem na mesma equipe, como foi em RPM, Dino Charge e Dino Fury, mas no caso de rosa e branca foi Ninja Steel mesmo. Enfim, é só rosa aí. Agora o Ranger Preto, com os Zords auxiliares. E também os Zords sem donos, como o Zord de Força da Sombra lá, de Força do Tempo, que é aquele Megazord lá, sombrio, que pode se juntar lá. Esse era o meu Megazord favorito. Eu adorava aquela combinação do Megazord de Força do Tempo com o Megazord Sombra para formar Megazord Sombra do Tempo, modo vermelho, modo azul. Nossa, era incrível aquela transformação. E também esse Zord morcego aí, que eu só curto porque é o único Zord que tem a aparência de um morcego. E também o Ranger laranja. Agora sim tem que ter um Ranger laranja para representar os Zords laranjas, né? Como os Zords auxiliares. Pelo menos esse Zord que deveria ter um dono lá, o Zord crocodilo de RPM. Eu nem vou falar. RPM tinha que ter Ranger laranja. E sempre vai. Vou dizer isso. Sempre.
Ranger laranja para RPM logo. Hashtag Orange Ranger for RPM. Meu inglês tá ótimo. E também o Ranger roxo. Ué, mas cadê o Zord de Dino Charge também? Então, a Ranger roxa não é um dos principais, ela é dos extras. Então, se eu colocasse o Zord dela, não pertenceria a ela, e sim a algum dos 5 Rangers principais, como o vermelho, o preto, o azul, o verde e a rosa. E eles também são só as ordens auxiliares, menos o lobo, que é de Fúria da Selva. Então, tecnicamente, o único Ranger roxo principal, só tivemos um, que é o de Fúria da Selva, enquanto o resto era tudo extra. E também a Ranger Aqua, ou Ranger Ciano, tanto faz, essa Ranger azul celeste. Eu coloquei ela de mulher porque eu acho que eu podia também colocar dos Zords femininos daí, né? Mas eu prefiro deixar com o Ranger azul mesmo. Esses auxiliares aí, tipo Rinoceronte, Dimensão, blá 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 blá. Só azul celeste. E por fim a Ranger branca, cujo alguns Zords eu podia ter deixado na categoria da Ranger branca, digo, da Ranger rosa, como esses dois primeiros, e esses dois últimos junto com o Ranger preto, tanto faz. Agora, esse Zord de rinoceronte, eu podia ter deixado com laranja, porque esse Zord de rinoceronte, o rino de aço, pertence ao Ranger rinoceronte de Fúria da Selva. Só que o uniforme dele é branco, mas tem detalhes laranja. É como se ele fosse laranja, mas não é. Mas eu queria que ele fosse laranja. Pelo menos não ficaria enchendo o saco de RPM. Sei lá. Agora os Megazords primários. Aqui é só os primários formados com seus Zords principais. É claro que geralmente está faltando alguns, né? Porque, por exemplo, o Megazord de RPM e Dino Charge é só em 3 dos 5 mesmo. Porque em ambos eles têm Zords verde e preto. Onde eles só se uniriam a eles se unisse com outro sexto Zord. Que pode não ser de um sexto Ranger, para ser exato. Por isso que alguns Megazords podem fazer algumas alterações auxiliares. Por exemplo, Força Animal. Ele pode substituir o Zord Tubarão por um Zord Girafa, o Zord Tigre por um Zord Cervo, o Zord Bisão por um Zord Rinoceronte Tatu, que são auxiliares que vocês viram. E a mesma coisa com o Dino Trovão, que substitui os braços. E também o Megazord Operação Ultra Veloz. E também o Fúria da Selva, que pode adicionar daqueles Zords auxiliares, né? Enfim, é uma combinação. E como é RPM, eles podem adicionar o Zord do Ranger Verde ou o Zord do Ranger Preto. Agora, para unir os dois, só com o sexto Zord, o Zord Crocodilo Laranja. E essa mesma regra também funciona com o Megazord Dino Charge, onde eles pegam os Zord dos Ranger Azul e Rosa e trocam pelos Zords do Verde, do Preto e também dos extras, como o Cinza e o Ciano. Agora a roxa ela não entra nessa categoria não, porque o da roxa é o Megazord próprio, o que eu vou mostrar depois. E aí tem os Zords auxiliares, como eu falei, que alguns são Megazords sem donos por serem de cores diferentes. Por exemplo, o Megazord da Sombra teria que ter um Ranger preto, né? Agora o Megazord Trovão, formado pelos Zords dos Rangers Dino Preto... Não, dos Rangers do Trovão Rubro e Azul Marinho. Desculpa, me confundi. E também esse Megazord do Rinoceronte Branco. E também esse Megazord dos Ranger Verde e Preto, que tem um sexto Zord laranja, que tinha que ser um sexto Ranger também. E aí, geralmente, nos Megazords, tem um Megazord que é só formado por Megazords auxiliares, geralmente das cores laranja, verde, roxo, azul celeste e vermelho escuro, que é sempre a do vermelho. Que vocês vão ver. O Ranger vermelho também possui seu segundo. Geralmente é só o vermelho que possui dois Zords da mesma cor. Um primário, que pode se juntar com um dos seus amigos, e um secundário que vem bem depois. Como no caso desse Battlezord vermelho de Zell, esse Zord Falcão de Força Animal, esse Mesodon lá de Dino Trovão, esse Jato Sônico de Operação Ultraveloz, esse Paleomax, que na verdade é composto por 3 Zords, mas é como se fosse um só. E esse touro lá aí de Super Samurai. E aqui tem geralmente esses Rangers que eu fiz aí. O prateado, o dourado e esse vermelho escuro, que tá mais pra Ranger Quanto. O meu Ranger Quanto. Engraçado que essa referência que eu coloquei o prateado usando uma armadura à base de um cavaleiro de bronze e prata e um cavaleiro de ouro usando uma armadura à base de cavaleiro de ouro. Porque geralmente lá, se você assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, tanto na série clássica, Last Canvas, Ômega, Sentia Show, você vai ver que alguns cavaleiros mudou a patente de bronze e prata, por causa das constelações.
Mas as únicas constelações, as 12, que vai de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, são de patente única, ouro, nunca pode ser rebaixada. Nunca. Essas 12 constelações do zodíaco. Falando demais, vou mostrar também os Megazords dos sextos Rangers, como o Dragonzord do Ranger Verde, o Tigrazord do Ranger Branco, e esse Pirâmides do Ranger Dourado e o Mega Voador do Ranger Prateado. E também um dos meus favoritos, o Quantasauro Rex do Ranger Quanto. E também Megazord dos sextos Rangers, que são compostos por 2 ou 3 Zords. Mas aí então é como se fosse assim mesmo. E também os Zords extras, como também esse Zord Delta Base lá do Ranger Sombra da SPD. E também esses 5 Zords extras dos 5 Rangers extras de Dino Charge, que é o Anquilo do Ranger Aqua, o Cefalo lá do Ranger Grafite, o Plesiosauro lá da Ranger Roxa, o Brachiosauro lá do Prateado e esse Espinossauro todo azul lá. Agora, esses extras aí abaixo são de Dino Fury, que são sem donos, mas eles são como upgrades ou power-up dos Power Rangers. E também algum deles pode formar seus próprios Megazords extras, geralmente só dos Dino Charge. Então eu acho que isso é tudo. Muito obrigado, tchau!